Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 25. Título: Lei e Vida. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus 5,17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações a todos. Vamos agora à nossa palestra gravada. Vai poder ser assistida por todos daqui no YouTube, o nosso grupo Espírita Francisco de Assis. E hoje falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, itens 1 a 3, que é o tópico Sede Perfeitos, em especial a questão do homem de bem. E quando a gente vai falar da ideia do homem de bem, que é uma ideia muito vulgarizada, inclusive, no nosso movimento, na doutrina espírita, a gente lembra de uma historinha, do pessoa que desencarnou e chega do outro lado, encontra um homem, com a prancheta, e o homem pergunta a ela o que ela fez, o que ela trouxe de contribuição para o próximo, para uma vida melhor. Então, essa ideia do que a gente faz, do que a gente entrega, de bondade, de caridade ao próximo, está dentro dessa ideia do homem de bem. Todos nós, ao fim da nossa trajetória nessa encarnação, iremos encontrar esse homem da prancheta. Ele não vai perguntar se nós fomos espíritas, católicos, evangélicos, se torcemos para o grupo A ou para o grupo B. Ele vai perguntar do que a gente melhorou, do que a gente se aprimorou, do que a gente avançou no sentido de se tornar um homem de bem. Então, ao fim da nossa trajetória, a nossa consciência representada por esse homem da prancheta, que vai nos cobrar do que a gente teve de crescimento nessa caminhada. E aí, no próprio trecho do Evangelho com o Espiritismo, é reportada uma fala de Jesus na qual ele coloca o que fazemos de especial.
Se nós fazemos só o que todos fazem, né, e ele compara isso a outras crenças, outras religiões, o que fazemos de especial? O que nós espíritas fazemos de especial diante das situações da vida? O que nós fazemos com esse conhecimento? E essa é uma indagação que nos traz também. O que a gente tem feito no sentido de se tornar esse homem de bem? O que a gente tem feito no sentido, inclusive, de trabalhar esse homem velho que existe dentro de nós? Dentro de nós existe um homem velho, oriundo de diversas encarnações, no qual nós cometemos diversos equívocos e recebemos agora essa oportunidade bendita na atual reencarnação para trabalhar realmente essas questões, né? Esse homem velho está lá, quietinho, observando a gente, de vez em quando ele se manifesta, e a gente precisa trabalhar ele, precisa trazer a ele novas disposições, precisa trazer a ele realmente esse compromisso que nós estamos engajados na causa de se tornar homens de bem. E não só em relação a ele, mas também a comunidade de espíritos que nos acompanha, muitos amigos desse homem velho, muitos que trabalharam com esse homem velho em coisas reprováveis e que estão olhando para nós hoje por laços de amizade, por laços de cumplicidade, esperando o que a gente vai fazer, né? Nós, como diz Paulo, né, nós temos uma nuvem de testemunhas nos acompanhando. E essa nuvem de testemunhas fica aguardando realmente esse nosso compromisso em se tornar esse homem de bem. E esse homem de bem, nada mais, nada menos é do que o grande objetivo do Espiritismo. Todos nós já devemos ter ouvido essa frase, né, que eu vou falar agora. O Espiritismo existe para promover o homem de bem. Não é para a salvação dos pecados, não é para a conversão de todos no Espiritismo, não é para nos trazer poder, percepção, aparecer um maior percentual no censo. Não, o Espiritismo não é para isso. O Espiritismo se destina a promover o homem de bem, a que nós tenhamos um aprimoramento moral e intelectual, que nós nos tornemos pessoas melhores. Né? Existe uma frase, existe um texto no livro Opinião Espírita, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, que examinemos a nós mesmos. Ele fala, olha, depois de 3 anos como espírita, você tem que ter melhorado nisso. Ele faz um checklist de coisas que você tem que ter melhorado em 3 anos como espírita. Então, o Espiritismo ele existe para que haja essa melhora. Se nós estamos no Espiritismo há 10, 15, 20 anos, é preciso que aquilo tenha entronizado dentro de nós, tenha sido absorvido e tenha se convertido na melhoria, nos tornarmos pessoas melhores, nos tornarmos pessoas mais afáveis, mais amigas, mais conscientes das nossas responsabilidades. Não faz sentido no Espiritismo você promover o estudo, promover a crença em determinados princípios, e isso não se reverter no melhor profissional, no melhor pai, no melhor cidadão, no melhor filho, no melhor irmão. Esse que é o grande desafio do Espiritismo, é transformar as pessoas, fazer a transformação moral, né? A famosa reforma íntima, né? Como dizia, algumas pessoas, reforma passa uma ideia de coisa velha, né? Mas é no sentido de uma transformação, no sentido, diria assim, uma revolução íntima, né? Seria o melhor termo, da gente pegar esse homem velho e a partir dele construir um homem novo nessa encarnação. É isso que se espera no processo da encarnação, que se faça o homem de bem. Mas quais as características desse homem de bem, segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no texto do Kardec? Começa que essa expressão homem de bem tem virado uma expressão um pouco deturpada, né? Um pouco vinculada a um certo preconceito, né? Determinadas pessoas são de bem, outras pessoas não são, julgamentos a priori de pessoas, mas não é essa a ideia que o Kardec traz na questão do homem de bem. O Kardec traz uma lista de características inspiradas no conhecimento espírita que representam o que é esse homem de bem. Eu tomei a liberdade, destaquei alguma dessas características. Por exemplo, a gente pode dizer que o homem de bem, e eu estou trazendo isso do texto do Evangelho, ele faz o bem pelos que os odeiam, né? Ele procura não cultivar as suas inimizades, ele procura não dar carga a essas pessoas que se manifestam contra ele, que têm ódio contra ele, de forma que esse homem de bem, na verdade,
ele não é que ele não tenha inimigos ou não tenha pessoas que não gostem dele, mas ele procura fazer o bem por essas pessoas, ele procura tentar anular esse processo, fazendo a soma do mal com o bem, resultando em bem, né? Da famosa tabuada de somar da música que a gente bem conhece. Uma outra característica também, que é colocada na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, é que esse homem de bem ele é indulgente com as fraquezas do outro. O que quer dizer que ele é indulgente com as fraquezas do outro? Ele compreende que aquele outro é tão fraco e tão frágil como ele. Como no final, aliás, somos todos nós. Todos nós somos devedores da providência divina, todos nós precisamos desse apoio. Tem a historinha, né, de Chico Xavier, no livro Chico de Francisco, em que vão falar lá para o Chico assim: olha, Chico, tem uma pessoa ali na fila para receber bolsa e essa pessoa não precisa, essa pessoa está ali, digamos assim, no golpe, né, tentando fazer uma armação. E aí o Chico vira para a pessoa e fala: olha, deixa ela ficar na fila, porque mais cedo ou mais tarde todos nós vamos precisar entrar na fila da fraternidade. Então ele quis dizer o seguinte: todos nós somos necessitados, todos nós somos devedores da providência divina. E o homem de bem, ele tem essa indulgência para entender essas questões e perceber de que realmente o outro é humano, o outro tem uma dimensão humana de fraqueza, né? Até aquele que parece mais forte, que parece mais poderoso, ele tem uma dimensão humana. Da mesma forma, o Evangelho coloca que o homem de bem sabe que tudo é transitório, né? O viver no mundo sem ser no mundo. O fato de ser transitório não quer dizer que as coisas do mundo não são importantes, as pessoas não são importantes, as questões não são importantes, mas quer dizer que a gente entende a transitoriedade disso, entende que tudo isso que se passa hoje, na verdade, faz parte de um processo que daqui a pouco vai se transformar. Então isso também é uma característica do homem de bem, que resulta em menos apego, em entender a dimensão exata de cada coisa. E, por fim, dentro do contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá que o homem de bem ele é benevolente com todos sem distinção. Se é rico, se é pobre, independente da raça, da crença. E lá Kardec, há mais de 150 anos, já coloca que o homem de bem não tem preconceitos. O homem de bem trata todos da mesma forma, ele não discrimina, ele não alimenta a corrente de ódio contra o diferente, que resulta hoje nesse monte de situações que a gente encontra lamentáveis, né, da xenofobia, outros tipos de preconceito, preconceitos de intolerância religiosa, situações que assolam a nossa humanidade, que não são o reflexo da atuação do homem de bem. E aí cabe a nós, nesse momento, que já falamos do homem de bem, fazer uma certa, digamos assim, derivação, né? Uma certa especialização desse tema, colocando a questão do homem de bem e o espírita, né? O que diferencia, né, essa discussão do homem de bem para nós que somos espíritas? Primeiro eu vou falar o que todos nós já estamos cansados de ouvir, né, que está também no Evangelho, né, que muito será dado a quem muito for dado, muito será cobrado, né? E todos nós espíritas sempre repetimos esse mantra, né, que recebemos muita coisa em termos de esclarecimento, muita coisa em termos de conhecimento da realidade, e isso nos será cobrado. Mas existe uma certa peculiaridade nessa questão. Apesar desse mantra ser repetido no movimento espírita, a gente tem que lembrar que o fato de ter o conhecimento dessas questões não nos torna menos humanos, né? E a gente vê aquelas situações que chegam a ser cômicas, né? Da pessoa criticando a pessoa espírita porque ela está chorando diante do desencarne de um parente. Olha, como é que pode a espírita estar chorando? Mas ele é humano, né? Ele tem acesso àquele conhecimento vai sendo absorvido, ele vai formando a sua convicção, mas ele continua sendo humano, continua tendo sentimentos, continua sendo um espírito encarnado com as suas potencialidades. Então, às vezes, essa coisa do muito será dado, muito será cobrado, faz nos esquecer essa dimensão humana. A gente tem que lembrar sempre que o espiritismo é uma questão bem racional, mas tem um lado do sentimento que não pode deixar de ser considerado. Ao mesmo tempo, né, o próprio capítulo que a gente está falando hoje, né, o ser de perfeitos, a gente tem que ter cuidado para o ser de perfeitos não virar ser de perfeitinhos, né? Que é aquela pessoa perfeitinha, né? Aquela pessoa
que não tem máculas, que faz tudo certinho, né? Como são alguns personagens, né? Como o Super-Homem, o Mickey, né? Que é o bom cidadão, bom amigo, bom tudo. E a gente sabe que essa pessoa não existe no nosso planeta, né? Todos nós somos devedores da providência divina, como eu falei, todos nós somos espíritos em evolução em um planeta de provas e expiações. Não tem milagre, não tem mágica. O homem velho está aí, né? Se a gente está encarnado aqui, é porque a gente precisa estar nesse planeta. Ah, mas pode ser um missionário. Pessoal, o missionário não é percebido assim. Aí passam muitos missionários para que a gente nem percebe esse missionário. O missionário não tem holofote. O missionário ele vai passar ali porque o critério para ele ser missionário não é o nosso critério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da hipocrisia, né? Ficar criando ídolo de pé de barro, né? Ficar buscando, porque eu sou espírita, eu sou perfeitinho, eu não tenho sentimentos, eu não tenho anseios, eu não tenho motivações, eu não tenho vaidade, eu não tenho orgulho. Não, você é um ser humano. E a gente precisa entender isso e parar de endeusar pessoas, né? Endeusar pessoas porque têm faculdade mediúnica, endeusar pessoas porque são palestrantes. Somos todos trabalhadores. Voltando ao início da palestra, quando chegar lá no final, quando a gente desencarnar, vai vir lá a pessoa com a prancheta, obviamente que isso é uma metáfora, tá, pessoal? Não vai vir ninguém com a prancheta. E ele vai perguntar para a gente o que a gente fez, o que a gente contribuiu, o que a gente amou, né? O que a gente deu de nós para o bem de todos, para o bem geral, o que a gente nos amou também a si mesmo. E essa coisa de ser perfeitinho pode ser, na verdade, ser uma forma de esconder problemas que a gente tem, de virar uma capa de hipocrisia, né? Como foi na era vitoriana, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo arrumado, mas por baixo aquilo uma grande hipocrisia, né? Como dizia Jesus, né? Urnas caiadas de cal por fora, né? Mas podres por dentro. Ao final da nossa encarnação, nós vamos ser lembrados pelo interior, não pela nossa urna caiada de cal, não pelo verniz que a gente tiver. Então é importante não perder essa dimensão humana. Nós somos espíritas, somos humanos. Não é para ficar tratando as pessoas como perfeitinhas, é para tratar as pessoas como humanas. Elas têm problemas, elas sofrem, elas choram, elas precisam de apoio. Todos nós um dia vamos parar na fila da fraternidade também. E o que nós fazemos, em especial na Casa Espírita, é mostrar o nosso lado melhor. É mostrar o que a gente tem de melhor, é mostrar o nosso lado melhor. Mas isso não quer dizer que a gente não tem um lado pior, mas o lado pior não nos faz menos humanos. Nós somos essa integralidade, nós somos essa soma de coisas e nós realmente encarnamos aqui para trabalhar isso. Nós não encarnamos aqui para posar de bonitinho. Então é importante, e isso também está lá no trecho que a gente está discutindo hoje, quando Kardec fala que o homem de bem é aquele que fez todo o bem que ele podia. Ou seja, quem faz o que pode, faz o máximo. Né? A gente fazer o bem que a gente pode, o bem que nos é oportunizado, né? É a ideia, inclusive, da parábola do bom samaritano, dos trabalhadores da última hora, da gente se colocar de forma a fazer todo o bem possível. Né? Não é a quantidade, não é a quantidade de bolsas que a gente distribuiu, não é a quantidade de dinheiro que a gente... Né? A ideia do óbolo da viúva, é a gente fazer aquilo de coração, porque aquilo, na verdade, está nos trabalhando. E parar um pouco com essa ideia, né, de julgamento, de culpabilidade, da gente olhar. E hoje isso é muito comum nas redes sociais, né? As redes sociais desnudam muito a pessoa, e aí a pessoa é espírita, é palestrante, mas também é profissional e também tem lá a sua rede social, tem lá suas convicções políticas ou futebolísticas ou o que seja. E a gente acabou com esse desnudamento, misturando esses papéis, né, e julgando as pessoas. Olha, mas como é que o fulano espírita pensa isso ou fala aquilo? E virou um grande tribunal ideológico das pessoas. Né? Eu não vou mais assistir fulano dando palestra ou convidar fulano porque ele pensa assim, porque ele pensa assado. E a gente perde a dimensão humana e perde a dimensão da realidade. O palestrante espírita, gente, é um camarada que foi lá, estudou um pouquinho mais, sabe se expressar bem e está trazendo aquele conhecimento para a discussão. Na verdade, o espiritismo não deveria nem valorizar tantas palestras, deveria valorizar o grupo de estudo, que é mais horizontal, onde as pessoas
tem mais a construção do conhecimento. Então, esse é o ponto. A gente está se portando errado em relação a isso. E, por fim, né, o tópico que eu queria trazer em relação à questão do homem de bem ou ser de perfeitos é a questão que esse homem de bem tem que fazer o bem pela humanidade também. Como diz o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, não é uma questão de ser bom, é uma questão de fazer o bem. Quando ele fala que não é questão de ser bom, de fazer o bem, ele diz o seguinte: olha, não é para você ser o bonitão, né? Ficar lá, sou bom, eu sou. Não. A gente quer trabalho, a gente quer que aquilo se converta em atitudes positivas, em atitudes construtivas, que mudem a realidade. Seja pelo estudo, pela divulgação espírita, pela evangelização, pelo trabalho assistencial, seja pela sua realidade. Porque o espiritismo não é para a gente morar na casa espírita. O espiritismo é um instrumento para que a gente se torne um homem de bem nos outros locais. Para que eu me torne um homem de bem no trabalho, para que eu me torne um homem de bem na sociedade. E o espiritismo é uma ferramenta para isso. Então não adianta eu chegar lá no centro, sou bom, sou bonito, e não trazer isso para os outros papéis que eu desempenho na sociedade. Então, não basta eu ser bom, eu preciso fazer o bem, eu preciso tornar esse bem um rio caudaloso de coisas boas que eu espalho por aí, né? E a gente sabe, né, e olha para o mundo, né, que o fator humano é muito importante. Não é a gente tem medo de tubarão, né? Vou entrar na praia, tem um tubarão, mas não é o tubarão que faz guerra nuclear, não é o tubarão que polui o mar, não é o tubarão que mata o seu irmão por prazer, né? É o ser humano, né? O ser humano, como também diz Jesus, é a medida das coisas, né? É o sal da terra, a luz do mundo, mas também é aquele que produz coisas lamentáveis. Então é importante a gente trabalhar a questão de mudar o ser humano, de tornar esse homem um homem de bem, de tornar esse homem ativo na produção de coisas boas. E às vezes a gente não percebe esses avanços. A gente não observa, por exemplo, que a vida de 800 anos atrás, de 500 anos atrás, melhorou muito em relação ao respeito às pessoas, em relação à prática do bem, em relação a, inclusive, as coisas que eu coloquei aqui, da discriminação, da indulgência, você tinha duelo, né? Você tinha a mulher tratada como se fosse um objeto ou coisa pior. Ah, mas esses problemas existem ainda hoje. Existem, mas eles são combatidos, eles não são entendidos como o normal, eles são entendidos como algo que deve ser objeto do nosso combate. Então, ocorreram avanços, houve mudanças nisso tudo, e a gente precisa perceber que essa caminhada em direção ao homem de bem, ela se fez. A gente precisa, na verdade, resgatar, como dizia lá a música do Gonzaguinha, ficou consagrada na voz de Erasmo Carlos, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. A gente precisa de uma mensagem de otimismo, de uma mensagem de crescimento no sentido de ser esse homem de bem. Essa é a meta. Tudo mais, desculpe o termo, é papagaiada, é frufru, é firula, né? Todas essas outras coisas têm que convergir para o homem de bem. A palestra, o trabalho assistencial, o livro, atividade espírita, reunião mediúnica, tudo isso ao final chega no homem de bem, em nos tornarmos melhores cristãos, melhores pessoas, pessoas mais amáveis. Essa é a meta do Espiritismo. E para concluir a nossa palestra aqui de hoje, né, eu trouxe aqui a música O Homem de Bem, de Eduardo Barreto, uma música conhecida no movimento espírita, e que, na minha opinião, sintetiza bem essa discussão que a gente trouxe. Eu vou ler a letra aqui para nós, né, para que a gente fique com essa lembrança, mas quem quiser tem lá no YouTube O Homem de Bem, do Eduardo Barreto, na interpretação junto com Ariovaldo Filho, que é bem interessante. Então, o homem de bem é aquele que faz do amor a sua bandeira e procura a cada passo ouvir a própria consciência. É um homem de bem. Aquele que tem na fé a sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Que faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sal de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas na certeza de ser um homem de bem. Então essa que é a nossa visão de ser um homem de bem. Não tem a ver com o seu nascimento, com a sua crença, com a sua cor, com a sua nacionalidade.
tem a ver com o que ele entrega para o nosso mundo, com o que ele faz das suas horas em prol de tornar o nosso mundo melhor.